Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje uma reflexão que eu fiz na celebração da Eucaristia, na missa das 15 horas, que é sobre o sinal da cruz. Nós sabemos que quando nós fazemos o sinal da cruz, é uma profissão de fé não verbal em dois mistérios da nossa fé. Porque a realidade de Deus, quando se manifesta, nós dizemos mistério. Então, quando nós dizemos em nome do Pai, isto é, em nome da pessoa do Pai, o Pai que é Deus, quando nós expressamos esta realidade em nome do Pai, nós colocamos a mão na cabeça, na testa. Porque o Pai é princípio, fim de todas as coisas. Como a mente é aquela que dá unidade aos pensamentos e ações, o Pai é princípio e fim de toda a ordem da salvação, fruto do plano de salvação do Pai. Então nós dizemos em nome do Pai e colocamos a mão na cabeça. O Pai é princípio, fim de todas as coisas. Quando nós falamos em nome do Filho, nós colocamos a mão no coração. O Filho é o coração do Pai, expressão do amor do Pai para conosco. Aquela realidade que pulsa, aquela realidade que faz com que cada momento da pulsação nós possamos viver. É nesta realidade que Jesus nos faz viver. Aquele que habita em nós, por meio da nossa fé, e que faz para nós esta alusão, dessa presença divina, que dá sentido a tudo aquilo que nós vivemos, porque o Pai realizou a obra da salvação por meio do seu Filho, porque tendo nos amado, nos deu o seu Filho. Quando nós dizemos em nome do Espírito Santo, de um lado e de outro, nós estamos lembrando, vamos supor, a palavra Espírito em hebraico, Ruá, é uma palavra feminina, significa sopro, vento. Na língua grega, esta palavra Ruá em hebraica é chamado pneuma. Também significa sopro, espírito. Também da palavra pneuma gera em nós a palavra pulmão, que também vem de pneuma. Nós dizemos que aquilo que nos faz respirar, e nós temos dois, então do lado e do outro, os dois pulmões, nos faz expressar que aquele que nos faz respirar da divindade, da glória divina, da santidade, é o sopro divino, é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa divina. Então, quando nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou às vezes não falamos, simplesmente fazemos gestos, fazendo desta expressão uma expressão não verbal, mas que expressa aquilo que acreditamos, a verdade de fé que acreditamos, que é a fé na Santíssima Trindade, que agiu na história da salvação, tendo em vista a redenção da humanidade realizada no Filho, que é o coração do Pai. E toda essa obra que o Pai realizou por meio do seu Filho. E Jesus diz, eu faço a obra que o Pai me
me deu para fazer. Né? E o Espírito Santo, esta realidade divina, essa expressão divina, né? Este ar divino que nos faz participar da própria realidade divina, porque o Espírito Santo é Deus, Deus verdadeiro. Com o Pai e o Filho, ele deve ser adorado e glorificado com adoração e glória divina. É Deus. O Espírito Santo não é uma criatura, é Deus. Dizendo que este ar que nos respira é Deus. Deus que faz respirar na nossa vida mística, né, esta ação do próprio Espírito, como precisamos do ar para viver, precisamos de respirar para viver, precisamos do Espírito Santo para termos esta vida divina. Então, assim, nós professamos a fé nas três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, quando nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fazemos um sinal da cruz. Por quê? Porque nós queremos expressar de uma forma não verbal que o Cristo Jesus, que morreu na cruz, que foi obediente até a morte e morte de cruz, foi nesta cruz que ele nos salvou. Nesta única cruz, não nas outras. Porque naquele tempo a cruz era instrumento de morte, de pena de morte. Mas uma única cruz, aquela de Jesus, foi aquela que ele nos salvou. Então nós professamos o mistério da cruz e da nossa salvação, que o Filho realizou por nós, numa obra de salvação do plano divino do Pai e sustentados pela ação do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos sinal da cruz, professamos que acreditamos publicamente a fé na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e o mistério da salvação que o coração do Pai, o Filho, realizou por nós na cruz. Eu gostaria de terminar só com este livro. Este livro ele é chamado A Tradição Apostólica de Hipólito de Roma. Ele tem, no número 98, né, uma explicação, né, da cruz na vida do cristão. Esta obra foi escrita no ano 200. Hipólito, né, escreveu esta obra no ano 200. Praticamente 170 anos, né, da morte de Cristo. Ainda não se falava de Constantino. Constantino é 313. Então faz parte da perspectiva inicial do cristianismo de poder expressar aquilo que se crê. E no número 98, diz então, né, Hipólito de Roma, na sua tradição apostólica: na tentação, procura sempre fazer na fronte, piedosamente, o sinal da cruz. Então, aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. É a unidade da salvação centrada no Pai. Pois este é o sinal da paixão, conhecido e provado contra o demônio. Se o fizerdes com fé, então, a cruz deve ser feita com fé, expressão daquilo que se crê. Se o fizerdes com fé, e não para te mostrares aos seres humanos, opondo-o conscientemente, como se fosse um escudo. Então, Hipólito diz que o sinal da cruz para nós funciona como escudo. Isto é, escudo, não é? Onde o adversário,
ao ver quão grande é a força que vem do coração, e ao ver que o homem interior que serve ao Verbo, isto é, ao Filho, o homem interior é a realidade que nasce por meio da fé no batismo, fazendo com que aquele que é batizado se torne um homem interior. Então, o homem interior que serve ao Verbo, ao Filho, a palavra, que se fez carne, mostra o sinal interior do Verbo, da palavra em nós, formando no exterior, no gesto que fazemos. Então, o adversário fugirá imediatamente, repelido pelo Espírito, pelo sopro divino em nós, que existe no ser humano. Isso é o que o profeta Moisés representava por meio do Cordeiro, morto na Páscoa, e ensinava ao aspergir o sangue no frontão e tingir os umbrais das portas. Porque o sangue do Cordeiro ungiu o madeiro das portas. Simbolizava Moisés assim a fé que agora se encontra em nós, dentro de nós. A fé no Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Ora, persignando-nos na fronte, isto é, marcando-nos na fronte e nos olhos também, nos olhos, com a mão, afastamos tudo quanto tenta destruir-nos. Então já era uma prática antiga da igreja, essa prática que é uma manifestação de fé do sinal da cruz. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.